Louvado seja Deus, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à honra e glória do Senhor. Eu acredito que um homem na terra cheio de fé deve ter orado para Deus e falou assim: Senhor, manda calor, né? Nós temos que procurar esse homem agora e falar: ó, vamos orar para que o Senhor refresque, porque há poder nas orações, né, irmãos? Aleluia. E que as nossas orações hoje possam chegar até o céu, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, porque como é bom e agradável que os irmãos vivem em comunhão e possamos estar na presença do Senhor. Louvemos. Louvado seja Deus. Nós temos uma palavra de vitória, né? Jesus, Ele é a palavra. Por isso, busquemos a palavra, porque no princípio era a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Ele. E que a palavra esteja conosco nesta noite, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra hoje vem de encontro as nossas necessidades, suprindo a cada carência e tirando as aflições, as angústias e nos dando a fortaleza do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e
os céus, cante ao Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Levante sua mãozinha e declare que Ele é maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso, maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar. Maravilhoso, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória Glória a a Deus. Deus. Amém. A igreja pode tomar seus assentos. Que bênção, né, irmãos? Hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós temos agora 30 minutos para recebermos a palavra do Senhor. O pastor Emmanuel Bueno vai estar ministrando 15 minutos, eu vou também 15 minutos. Mas antes, eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 12. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou fazer uma leitura, e aí, do texto, do qual nós vamos fazer um estudo bíblico nesta noite. Amém. Mas antes, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12. Você que achou, segure aí, e vamos orar ao Espírito Santo, para que Ele use a minha vida, a vida do pastor Dani, para que ambos sejamos instrumentos nas mãos do Deus Altíssimo. Espírito Santo, nós te agradecemos nessa hora, Pai, pela tua presença, que nos consola, que nos protege, que é o nosso abrigo, e acima de tudo também, aquele que é poderoso para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Usa as nossas vidas nessa noite, que caia todo empecilho do pé, que todo bloqueio espiritual seja anulado, toda dispersão, Pai, e que aquilo que o Senhor tem preparado neste momento seja de fato aquilo que tem o poder total de mudar as nossas histórias, as nossas vidas nessa hora. Portanto, toma as nossas vidas na plenitude do corpo, da alma e do Espírito, e que seja feita a tua vontade sempre, do início ao fim, pois tu és o Alfa e o Ômega. Amém e amém. Queridos, eu vou já fazer a leitura, e hoje nós vamos falar sobre buscar os dons de Deus. E para isso, nós temos aqui um estudo muito completo, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12, e podemos dar início no verso 7, e diz assim: a manifestação do Espírito. Este Espírito aqui é o Espírito Santo, quando o Espírito Santo de Deus se manifesta. Então a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, primeiro dom; o Espírito a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, segundo dom; e a outro, no mesmo Espírito, fé, terceiro dom; e a outro, no mesmo Espírito,
dons de curar, quarto dom. Há outro, operações de milagres, quinto dom. Há outro, profecia, sexto dom. Há outro, discernimento de espíritos, 7. Há um, variedade de línguas, 8. E há outro, capacidade de interpretá-las, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e cada um individualmente. Louvado seja Deus. Queridos, nós vamos falar sobre 9 dons, mas não hoje somente. Nós vamos ter 3 quintas-feiras falando sobre a busca dos dons. Hoje nós vamos falar do dom do conhecimento, dom da sabedoria e o da fé. Se prepare, porque o Senhor ele deseja nos abençoar. Esta é a essência do Senhor, abençoar a todos aqueles que o servem, todos aqueles que o amam. Por isso está proposto sempre à nossa frente algo muito maior do que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Vou chamar aqui a pastora Elaine, e ela vai falar um pouquinho em que o nosso coração esteja aberto agora, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. Assim como o pastor já iniciou, nós vamos estar falando sobre a busca pelos dons de Deus, e esses dons vêm através do Espírito Santo. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele nos alerta, quando nós éramos, nesse texto um pouquinho mais para cima, onde não foi lido, ele fala que quando nós éramos gentios, quando nós éramos pagãos, quando nós ainda não pertencia ao reino de Deus, nós buscávamos, professávamos uma outra doutrina, nós buscávamos as coisas do mundo. Mas quando nós, como hoje, nós pertencemos ao reino de Deus, quando nós cremos, buscamos a palavra do Senhor, o conhecimento, nós vamos deixando de ser guiados pelo mundo para ser guiados por Deus e através de Deus, o Espírito Santo. Mas hoje, esse Espírito Santo, esses dons que vêm através do Espírito Santo, ele é para todos e é de graça, porque nós sabemos que quando Jesus veio ao mundo, ele rasgou o véu de cima a baixo e nós temos livre acesso com o Pai. Então nós não precisamos procurar profetas para poder buscar esses dons e buscar a graça de Deus, porque a graça de Deus já nos foi dada tudo de graça. A própria palavra já nos diz, de graça dai-vos. Só que nós temos que buscar, assim como nós buscamos tantas coisas do mundo, nós buscamos uma casa melhor para morarmos, um carro, dinheiro, roupas, tantas coisas que o mundo oferece, mas nós deixamos de buscar o que é mais sólido, o que é verdadeiro, o que é definitivo, que é a nossa vida espiritual com Deus. E essa vida espiritual com Deus, nós podemos buscar ela e buscar esses dons que são manifestados de diversas formas. Cada um tem uma função, cada dom tem uma função, e são diversos esses dons. Ele fala que as diversidades, ela tem diversidades nos serviços, então cada dom ele tem uma finalidade, e essa finalidade existe porque o corpo de Cristo ele tem várias necessidades. O corpo de Cristo, que é a igreja, ela tem vários membros, e esses membros necessitam de várias coisas. Então, por isso que é dado, variado. Mas nós temos que ter a vontade e o desejo de buscar.
depende de nós, essa busca por esses dons. E no verso 6, ele diz assim, que essa diversidade, esses diferentes dons, são para realizações da nossa vida, para nos ajudar e para que a gente venha ajudar outras pessoas. Então, o que a gente percebe através desse texto, dessa palavra? Que tudo tem um propósito e tudo tem um objetivo. Deus faz tudo com propósito e objetivo. Nada é em vão, nada é por um acaso, nada é a palavra de Deus, nada é lançada ao vento. Tudo tem um propósito. E esses propósitos são dados para igrejas. E são essenciais para nós. Nós temos a necessidade. Por quê? Porque precisamos crescer e precisamos dar crescimento para a igreja. Então, isso depende da nossa busca. Porque senão nós vamos ficar parados, estagnados. No capítulo 14, 12, diz assim: vós que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. O que fala em língua deve orar para que possa interpretar. Então, não adianta nada nós falarmos em línguas, falar e não ter uma finalidade. Essa falação de línguas tem que alguém interpretar, ou nós mesmos. E para isso acontecer, nós temos que orar e buscar a Deus, porque senão fica um dom infrutífero, porque não vai ter finalidade nenhuma. Você vai estar somente edificando o teu espírito com o Espírito de Deus. É o teu espírito falando com o Espírito de Deus, mas a igreja em si não está sendo edificada. Então a gente entende que tudo tem que ter um propósito e um objetivo, porque senão fica infrutífero. E tudo que nós formos buscar de Deus, principalmente os dons de Deus, que só vem através do Espírito Santo, eles têm que ser com zelo e com discernimento. E o primeiro dom que nós vamos falar é o dom da sabedoria. O dom da sabedoria, às vezes a gente acha que a gente é muito sábio, que a gente é muito inteligente. Tem pessoas que já nascem muito inteligentes, mas nós não estamos falando desse dom. Isso é um dom que já nasce com a pessoa. Nós vamos falar de dons espirituais, que é muito além do que a gente pode imaginar. Se a gente vê uma pessoa que é muito inteligente, que tem, uma sabedoria, é ligeiro para resolver as coisas, essa sabedoria que Deus dá, quando nós buscamos, é inimaginável e infinitamente maior do que nós podemos imaginar, porque ela é divina, ela vem do alto. E essa sabedoria, essa palavra sabedoria no grego, ela quer dizer o quê? Uma inteligência plena, uma excelência mental. E essa excelência só vem de Deus. Essa totalidade de excelência, ela só vem do alto. Então nós temos que pedir. A palavra de Deus em Tiago 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, e seria concedido. No verso 6 diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando. Então nós temos que pedir. A palavra-chave aqui hoje é pedir, é buscar. Nós temos que buscar. O que a palavra de Deus fala em Mateus 6,33? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então tudo vem do alto, não vem do homem. E às vezes a gente fica buscando aqui no mundo, nas pessoas, depositando confiança nas pessoas. Não, é o contrário, é buscar em Deus, é essa excelência, essa inteligência, porque só vem dele. Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria.
Por quê? Porque ele precisava reinar, ele precisava conduzir com justiça, com amor, porque ele era um homem temente a Deus. Então ele pediu a Deus sabedoria. Como ele não pediu riqueza, não pediu posses, não pediu ouro nem prata, o que Deus fez? Deus deu sabedoria, conhecimento, dinheiro, ouro, prata, que nenhum homem na terra foi mais rico que ele, mais sábio que ele, nem antes, nem na época dele e nem depois existiria. Por quê? Porque o coração dele estava voltado a Deus, porque ele era um homem temente. Provérbios 1,7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os lobos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Então nós temos que ser tementes a Deus, porque quando somos tementes a Deus, nós estamos utilizando da sabedoria. A pessoa sabe, ele é temente a Deus, assim como Salomão foi. Ele foi temente a Deus, por isso que ele pediu sabedoria, porque ele ia governar um povo que não era dele, era Deus que tinha dado para ele. Então ele pediu ao Senhor, e é assim que nós temos que fazer, pedir a Deus. Por quê? Porque nós temos que governar a nossa casa, nós temos que governar a nossa vida no nosso trabalho, nós temos que ter domínio próprio. Então tudo isso é sabedoria que vai nos dando essa inteligência de conduzir a nossa vida, conduzir as nossas finanças, porque nós não sabemos tudo, mas nós temos que buscar, porque na nossa vida pessoal, nós somos o quê? Um corpo, uma alma e um espírito. Nós cuidamos dos nossos filhos, nós cuidamos da nossa casa, do nosso trabalho, mas nós temos que saber também cuidar das nossas finanças. Como nós vamos usar o nosso dinheiro para a nossa casa? Por quê? Porque isso vai trazer paz, vai trazer alegria. Porque se eu gastar mais do que eu recebo, eu vou ficar sempre pendurado, sempre aflito, sempre angustiado, sabe? Achando que eu sou derrotado e na verdade eu mesmo que estou gerando essa insatisfação. Então o que quer dizer isso? Falta de sabedoria. Mas nós podemos buscar hoje essa sabedoria, que não é essa sabedoria humana, essa sabedoria que nós adquirimos indo na escola. Nós não estamos falando dessa sabedoria. Nós estamos falando da sabedoria de Deus, aquela que vai discernir, aquela que vai te ajudar, aquela que vai te abrir os olhos, que vai te mostrar o que é certo e o que é errado. Então a sabedoria, ela é usada, espiritualmente para nós. Quando Deus dá esse dom de sabedoria, é para nós conduzirmos as pessoas a Cristo com adoração, para que a pessoa venha adorar a Deus, saber que Ele é o Senhor, Salvador, nosso juiz, nosso Consolador, e sermos gratos pelas bênçãos recebidas. E essa sabedoria, ela acompanha o quê? O conhecimento, porque elas andam juntos. Não tem como ter só sabedoria e só conhecimento. Deus, quando deu para Salomão, Ele deu sabedoria e conhecimento, porque uma interliga na outra. Porque esse dom de conhecimento, que é o Espírito Santo que nos dá, é a habilidade de receber, pelo Espírito Santo, as revelações, as informações sobre a nossa vida, que traz o quê? O entendimento. Esse conhecimento são as nossas experiências, as experiências que nós temos com a nossa vida, a experiência que nós temos com o Senhor, de como nós andamos com o Senhor. Isso vai nos trazendo conhecimento. Então, quanto mais nós andamos com o Senhor, mais nós vamos conhecendo qual que é a vontade de Deus. E a pessoa que conhece, que ela é sábia, ela tem esse conhecimento, ela faz a vontade de Deus. Ela procura fazer a vontade de Deus. Por isso nós podemos dizer que o conhecimento, o conhecimento que nós vamos adquirindo é o resultado da sabedoria. A sabedoria é algo que é uma junção. Não podemos andar uma sem a outra. E tudo que é feito, todos esses dons que é nos dado, ele tem um propósito.
E esse propósito não é só para nos abençoar. É para nos abençoar, para nos fazer crescer, mas para a gente vir abençoar outras pessoas. Porque esse conhecimento nós podemos transmitir às pessoas. E quanto mais a gente faz esse conhecimento, mais a gente vai crescendo. Porque a gente vai buscando mais. A gente vai tendo mais sede de busca. Porque é maravilhoso a gente aprender. O que nós estamos fazendo aqui é aprendendo. Os cultos de quinta-feira é cultos de ensino. Isso é maravilhoso porque nós que estamos aqui, nós estamos aprendendo. Mas, como nós conduzimos a nossa vida, para que a gente venha a ter menos sofrimento, né? Menos angústia. E a minha experiência com Deus, ela protege, ela me protege, ela me ajuda a tomar decisões. É para isso que serve o nosso conhecimento. Porque daí, eu tendo conhecimento, eu busco saber se realmente é aquilo que Deus quer que eu faça. Então ela fica mais clara, né? O conhecimento, ele ajuda a confirmar aquilo que o Espírito Santo manifestou em mim. Então, às vezes a gente fica com alguma coisa dentro de nós, a gente fala assim, mas será que foi o Espírito Santo que falou? Então esse conhecimento, ele vai te trazer a certeza daquilo que o Espírito Santo falou com você. Então é algo maravilhoso e nós temos que buscar isso, saber isso, né? Porque daí a gente fica sabendo qual que é a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. E a vontade de Deus, o que ela vai fazer na nossa vida? Ela vai nos trazer alegria, vai nos trazer abundância, vai nos trazer tudo de maravilhoso. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É tudo de maravilhoso para nós. E esse dom de conhecimento, ele traz clareza, né? Ele manifesta a vontade de Deus e nos abre a nossa mente, né? A manifestação desse dom em nós é para nos trazer clareza, para nós termos certeza daquilo que nós vamos tomar decisão. E o dom da fé, né, que é também dado por Deus, lá em Hebreus 11:1 fala que a natureza da fé, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Mas o dom da fé vai além de crer. Nós todos temos fé, nós acreditamos em Deus, mas esse dom que é nos dado é algo a mais que Deus quer nos dar. E nós podemos, se nós hoje temos fé, a nossa fé pode aumentar muito mais se nós buscarmos. Se hoje nós somos sábios, se hoje nós temos conhecimento, se hoje nós temos fé, nós podemos buscar esse dom ser mais aperfeiçoado em nós, além do que nós imaginamos. Nós vamos começar a fazer coisas maravilhosas, viver coisas inimagináveis. E é isso que Deus nos dá de graça. E por que a gente não busca? Né? A gente perde tempo de buscar tantas coisas, e o que traz gozo, alegria para o coração, a gente acaba não buscando. E é isso que o Senhor está falando essa noite para nós. Vamos buscar. Por quê? Lá em João 16:33, ele fala assim, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Por que nós precisamos desses dons a mais? Porque a vida é difícil. O vento para nós é contrário. As lutas às vezes nos sufocam, né? Nos fazem paralisar, nos fazem querer desistir. E esse dom a mais que Deus nos dá é exatamente para você não desistir. Você pode se cansar, mas você não desiste. É por isso que nós temos que buscar além desses dons. Porque Deus sabe das nossas angústias e aflições. O que aconteceu com Pedro? Pedro, quando ele estava no barco, e Jesus, né, um exemplo de fé. Pedro tinha fé em Deus, em Jesus. Né? Nós sabemos que Pedro tinha fé. Mas
quando Jesus chamou Pedro ali naquele barco para ele andar com Jesus nas águas, o que aconteceu? Pedro deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo de fé. E quem que deu essa fé inimaginável para Pedro? Foi Jesus que deu. Foi algo sobrenatural que aconteceu com Pedro. E por que Pedro afundou? Depois que ele deu o segundo passo, não sei, segundo ou terceiro, porque ali ele estava exercitando a fé dele, não a do alto. Então a nossa fé faz nós nos afundarmos. Os nossos dons, né, que nós temos, e eles precisam ser maiores, né, aperfeiçoados. Por isso que nós temos que buscar para eles aumentarem cada vez mais, para que a gente não venha fraquejar, para que a gente não venha afundar. Entendeu agora, irmãos? Como é que é? Nós temos a fé, mas nós precisamos da fé genuína, a fé que vem do Senhor, para que a gente não venha a fraquejar, que a gente não venha afundar. Então, esses dons, irmãos, eles estão condicionados, né, não para nos impressionar, ou para um ou outro achar que é melhor que o outro. Porque aquele tem dom disso, aquele tem dom daquilo. Não. Deus, ele não dá esses dons para nós ficarmos soberbos, de maneira nenhuma. Ele faz isso para trazer o crescimento e trazer o crescimento da igreja, para abençoar a igreja, para trazer clareza para aquele que está com dúvida, para trazer revelação para aquele que está precisando, para trazer cura para aquele que está precisando de cura, para mostrar o conhecimento dele para aquele que está necessitado. É para isso que é dado, irmãos. É para isso. Então tudo tem que ser com muita decência, com muito temor a Deus, porque é muito sério. Porque Deus dá, mas a gente tem que utilizar, a gente tem que abençoar esses dons, não é para ficar guardado. E nós temos que buscá-lo. Para quê? Esses dons é dados por Deus para nós, para que a gente venha levar vidas para ser salvas, para vidas serem reconectadas com Deus, aquelas vidas que estão afastadas do Senhor, para vidas ser libertas, aquelas pessoas que estão encarceradas, né, oprimidas pelo inimigo. É para isso que os dons é dado para nós, para ser manifestada a vontade de Deus, né, e para nós termos reconhecimento da soberania de Deus. Esses dons são dados para nós reconhecermos que tudo que nós precisamos e necessitamos somente pode vir do alto. O sobrenatural, o milagre só pode ser vindo de Deus. O homem não pode. Amém? Obrigado, pastor Elaine. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, tudo que Deus faz, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Os dons que nós recebemos do Senhor é para um fim proveitoso. Hoje nós estamos falando sobre 3 dons: conhecimento, sabedoria e fé. Eu vi a pastora Elaine falando um pouco de Pedro, né, andando sobre as águas. Pedro, ele foi o pai da fé. E sendo o pai da fé, o Senhor disse: tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Naquela passagem que tem no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, que nos fala da pesca milagrosa, nós vemos os 3 dons em Pedro. O conhecimento. Pedro, ele conhecia o seu ofício da pescaria, mas o conhecimento foi suficiente? Não. Ele tentou pescar uma noite inteira, mas ele não conseguiu. Algo sobrenatural ou natural, nós não sabemos, de fato aconteceu para que ele não conseguisse pescar naquele dia.
Então o conhecimento dele sozinho não fez verão. O conhecimento dele sozinho não fez com que ele fosse feliz, com que ele levasse a renda para sua casa, para que ele suprisse a sua casa. Então fica o recado, fica a dica do Senhor para a tua vida. Quando o Senhor tem para nós 9 dons, por que você vai receber um? Por que você vai receber 2 ou 3, se você tem 9? Concorda? Evangelho de Mateus 7,7. Pede e dar-se-vos-á. Você tem pedido emprego? Tem pedido prosperidade? Peça os dons. Porque com conhecimento, com sabedoria, com fé, com discernimento, com dons de cura, dons de profecia, você tem tudo. Olha Pedro. Pedro tinha o conhecimento. Talvez você tenha o conhecimento. Aí, só que o conhecimento não foi total. Nós sabemos, foi falado aqui hoje, que o conhecimento e a sabedoria andam juntos. São as asas da fé, né? Porque quem tem fé tem a certeza porque conhece Deus, não de ouvir falar, mas que os seus olhos o veem. Tem a sabedoria porque a sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto, né? Então, essa sabedoria não te faz viver conforme a sabedoria humana. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ele aplicou o conhecimento, não só por partes aconteceu. Mas aí Jesus entrou no barco de Pedro. Quando Jesus entra no nosso barco, então ele, através do Espírito Santo, ele nos traz os dons espirituais. Aí Jesus falou: Pedro, lança rede ao mar. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, mas eu já lancei. Tentei pescar a noite inteira, mas não consegui. Mas a Bíblia não diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria? O que é o temor? Temor é obedecer. Obedecer a Deus, você não obedece por uma lógica. Você não obedece a Deus porque a tua vida está boa. Você não obedece a Deus porque você está vendo alguma coisa. Você não obedece a Deus porque você está palpando alguma coisa. Você obedece a Deus pela fé, pela certeza de que Ele é Deus. Ainda que você não vê, você sabe que Ele é Deus. Então, obediência à palavra é a maior sabedoria que nós temos. Quer ser sábio? Obedeça a palavra. Você quer ver um exemplo aqui? Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Por que são poucos que acertam por ela? Porque o conhecimento e a sabedoria humana quer que você pegue um atalho, quer que você vá mais rápido, quer que as coisas sejam mais fáceis. Então você não quer uma porta apertada, você quer uma porta larga. Você quer que a coisa aconteça do fim para o começo. Você não quer fazer a fundação, que é mais difícil. Só que se você pega a casa pronta, você não sabe como é que foi a fundação. Então vem a tribulação, vem os rios, vem a tempestade e essa casa rui. Por quê? Porque ela foi fundamentada na areia. Agora, quando é fundamentada na rocha, com sabedoria, na obediência do Senhor, o Senhor vai te dar todas as dicas, todas as informações que você precisa. Veio um dilúvio sobre a terra. Entrou água dentro da arca. Noé, Sem, Cã, Jafé, a sua esposa, suas noras padeceram no dilúvio? Não, por quê? Porque ele obedeceu, ele teve sabedoria e ele fez a arca conforme a vontade de Deus. Então viva conforme a vontade de Deus. Então você vai ser sábio, você vai ser abençoado. As bênçãos seguirão a todos os que creem. Então Pedro ele tinha conhecimento, mas o conhecimento não foi suficiente. Ele teve a sabedoria de obedecer a Deus. Tanto que ele disse: Senhor, sobre a tua palavra lançarei as redes. Porque eu mesmo, no meu conhecimento, eu já não consigo. Mas sobre a tua palavra, então, agora o meu conhecimento vai ser unido, porque eu conheço Deus. Agora vai ser unido com a sabedoria de Deus.
Porque não basta só conhecer Deus, o diabo também conhece Deus. Agora, ele não usa de sabedoria, nunca usou de sabedoria, pelo contrário, né? Ele foi um anjo de luz, perdeu a bênção. Justamente por quê? Porque lhe faltou a sabedoria, lhe faltou a obediência a Deus. Ele não quis obedecer a Deus, ele quis ser superior a Deus, ele quis governar e não ser governado por Deus. Agora, quando um homem ele é governado por Deus, então ele governa a sua própria vida, ele governa a igreja do Senhor como um anjo da igreja, ele governa a sua esposa, ele governa a sua casa. É o que aconteceu com Pedro. Na sabedoria, conhecimento, sabedoria, aí a junção da fé. Porque se você tiver o conhecimento, tiver a sabedoria, mas não aplicar a fé, Salomão teve conhecimento e teve sabedoria, só que ele não aplicou. A fé é a certeza. Então Deus falou assim para ele: não vai se contaminar com as mulheres cananeias. Ele tinha 1000 mulheres, ainda assim se contaminou. Então ele tinha certeza que ele não poderia se contaminar. Só que o que ele fez? Ele deixou a sabedoria para um lado, deixou o conhecimento para o outro e não aplicou a fé. Então, o conhecimento, a sabedoria e a fé, irmãos, eles têm que estar numa junção, que é o exemplo de Pedro. Conheceu, mas não conseguiu pescar. Veio a sabedoria, outro que está ligado à fé. Então ele aplicou a sabedoria e obedeceu a Deus, porque pela fé ele sabia, ele tinha certeza que algo sobrenatural ia acontecer. Então, seja sábio e viva pela fé, porque o justo viverá pela fé, e nós já fomos justificados por Deus na cruz do Calvário. Veio tanto peixe, mas tanto peixe ali, naquele homem que não conseguiu pescar somente peixe naquele dia, porque ele usou o conhecimento, a sabedoria e aplicou a fé. E aí ao ponto daquelas redes quase rasgaram, quase que os barcos foram a pique de tamanha que foi a bênção do Senhor naquele dia. Mas a maior sabedoria que Pedro usou foi quando ele olhou os barcos, olhou as redes, olhou o fruto da bênção que era todos os peixes. Mas Jesus disse para ele: Pedro, hoje tu não serás mais pescador de homens, pescador de peixes, tu serás pescador de homens. Hoje eu estou mudando a sua vida, Pedro. O Senhor Jesus estava dizendo assim: você quer? Hoje você presenciou o teu conhecimento humano, você presenciou a sabedoria que veio do alto, que obedecia a minha palavra, e você viveu, você colheu os frutos da fé. Você aceita hoje uma mudança de vida? Porque a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Sabe o que Pedro fez? Largando tudo, deixou tudo que tinha e seguiu a Jesus. Oh glória! O tempo está passando, Deus. Cadê a sabedoria? Tem gente perdendo a vida por 10 reais. Tem gente negociando a vida por um carro, por uma casa, por uma mulher, por 5 minutos de sexo, por um adultério, por uma prostituição, para a bebida, para os vícios. O tempo está passando, gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e regozijo, né? O fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu só queria deixar esse recado para você que está pedindo tantas coisas, mas ainda não terminou o ano. Dá tempo de você pedir conhecimento de Deus, dá tempo de você pedir sabedoria de Deus, dá tempo de você pedir fé. Não tem fé? Peça para Deus cuidar, porque fé, resumidamente, é o seguinte: ou tem ou não tem. Porque a fé do tamanho do grão de mostarda já é capaz de mover montes, já é capaz de você fazer o seguinte: Senhor,
eu tentei, eu não pesquei, eu já vivi 50, já vivi 60, já vivi 70, já casei uma, já casei duas, já casei três, já quebrei, já fali, já fui para as drogas, já fiz isso, já fiz aquilo, até hoje não deu certo, mas todavia, sobre a tua palavra eu obedecerei. Tem que dar certo, porque pode passar os céus e a terra, porém a sua palavra não passará. Tem que dar certo, senão tem que rasgar a Bíblia, tem que rasgar a Bíblia. Então é usar a palavra de Deus. Está aí, você está usando o quê? O que eu estou usando? O que nós estamos usando? A palavra de Deus é para ser usada, porque a vida também está sendo usada, a nossa vida está sendo gasta. Eu quero fazer uma oração com você, você que deseja essa sabedoria de Deus para lidar nesses tempos difíceis que nós estamos passando, no início das dores, tempos que têm causado transtornos na nossa vida, dissabores, aflições, sobrecarga, ao ponto de muitos que têm fé ficarem paralisados, em medos, em depressões, síndrome do pânico, e tentar pegar caminhos, atalhos, fugindo do bom combate. Mas o Senhor diz: eis, estou contigo até a consumação dos séculos. Deus é fiel, Deus não se move por sentimento, Deus ele se move por amor, por misericórdia, por compaixão e acima de tudo pela palavra dele que é imutável. Aquele que não poupou nem mesmo o seu único filho por amor de cada um de nós, o que mais ele não nos faria. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus misericordioso, e as Tuas misericórdias têm nos alcançado a cada dia das nossas vidas, fazendo com que nós não sejamos consumidos, ó Pai. Por isso nós queremos, Senhor, buscar em Ti o conhecimento, a sabedoria, a fé, pedindo a Ti, porque sabemos que o Senhor nos dá os dons gratuitamente, e tudo que é do reino de Deus é de graça. Por isso o Senhor diz que aquele que não tem dinheiro, mas tem fome, venha, coma e beba de graça, porque tudo que o Senhor tem é de graça para as nossas vidas. Por isso, Pai, receba as nossas vidas a Ti, para que o Senhor nos capacite do alto da cabeça, à planta dos nossos pés, para que tudo que em nós seja feito como Pedro fez, Pai. Que ainda no nosso conhecimento, ainda que nós sabemos, Pai, tantas coisas, por que nós continuamos tristes? Por que nós continuamos padecendo? Por que muitas vezes fazemos como Pedro, afundamos, uma vez que depois que já estamos vivendo pela fé? Justamente porque olhamos, ó Deus, pelas tempestades da vida, olhamos para a direita, para a esquerda, tiramos os olhos do Senhor, Pai, mas os nossos olhos ainda em Ti, a nossa confiança em Ti, e principalmente a nossa obediência na Tua palavra, é o que nos garante a vitória. Um cavalo, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós confiamos no Senhor dos exércitos, aquele que venceu a cruz do Calvário, aquele que colocou o diabo debaixo dos nossos pés, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele que morreu a nossa morte, aquele que tem todas as chaves de todas as portas, aquele que faz acontecer o impossível, aquele que abre portas, quebra cadeias, quebra algemas, todos os grilhões. Eu te peço, Pai, assim como o Senhor mudou a vida de Pedro, o Senhor venha mudar muitas vidas nessa noite. Aqueles que estão na live, aqueles que estão aqui no culto presencial, que o Senhor toque nos nossos corações. Muda, Senhor, tudo que precisa mudar, pois nós fazemos como Pedro, Senhor, e declaramos a Ti com a autenticidade de caráter da nossa verdade. Senhor, nós já tentamos várias vezes em várias áreas da nossa vida, porém não conseguimos. Mas sobre a Tua palavra, Pai, sobre a Tua palavra, nós marcharemos, combateremos o bom combate da vida, crendo que a peleja não é nossa,
A peleja é do Senhor. O Senhor que nos deu a vida. O Senhor que está aperfeiçoando a nossa vida. Portanto, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Receba as bênçãos do Senhor, receba a cura, receba uma palavra profética de mudança, de transformação hoje para a sua vida. Pois tudo isso é dom do Senhor. Dons de profecias, dons de curas, dons de línguas. Edifica o teu espírito e peça também ao Senhor o dom de interpretação de línguas, para que você seja de vaso tremendo nas mãos de Deus. Deus abençoe, um beijo no coração e nós vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, fiquem em paz, que Deus os abençoe e, se Deus quiser, até domingo às 19h.